Você já imaginou ter acesso a insights valiosos sobre o comportamento do shopper? E se pudesse tomar decisões shopper-centric em escala? Melhorar a experiência de compra e impulsionar suas vendas? Agora isso é possível, graças à parceria entre a Mediar e a Mufato. Olá, nós da PepsiCo estamos muito felizes nessa parceria com Mediar e Mufato. Nós estamos usando dados de alta granularidade obtidos através de inteligência artificial para entender melhor o comportamento do nosso shopper e com isso trazendo insights que nos ajudam no desenvolvimento da categoria como um todo. E claro, nas tomadas de decisões, tanto táticas quanto estratégicas, baseadas em informações reais e mensuráveis. Temos a Mediar como parceira e ela foi uma das selecionadas no programa que a Mondelez tem, Desembala, que escolhe algumas startups para desenvolver alguns projetos na empresa. E dentre várias empresas, a Mediar foi uma das escolhidas. A gente teve o prazer de desenvolver um projeto muito interessante para a Páscoa e os resultados foram muito interessantes. Então somos super gratos à parceria com a Mediar. A Mediar e a Mufato irão fornecer dados de comportamento do shopper e insights sobre como maximizar a conversão em loja. Com uma plataforma de inteligência artificial revolucionária, que se conecta às câmeras existentes de segurança. Agora, é possível ter acesso a dados do shopper em tempo real. Juntas, elas estão criando um grande laboratório de comportamento do shopper dentro da loja, que permitirá às indústrias a responderem às suas perguntas de negócio e desenhar estratégias para a tomada rápida de decisão e aumento da conversão. Milhões de shoppers são analisados continuamente, fornecendo insights valiosos para ajudar sua indústria a se destacar no mercado. Imagine ter acesso à geração contínua de shopper insights, recorrentes mensurações de eficiência de pontos extras, testes e aprendizados da loja perfeita, além de um profundo entendimento da decisão de compra. Com a Mediar, você poderá acompanhar suas métricas de shopper recorrentemente e tomar decisões embasadas. Aproveite a oportunidade de fazer parte dessa parceria de sucesso. Junte-se a outras grandes indústrias parceiras da Mufato e descubra como a plataforma Mediar pode impulsionar suas vendas também. Mediar e Mufato, uma parceria que vai além do esperado. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o Beto Funari e esse é um prazer muito grande estar com vocês. Hoje nos reunimos com grande entusiasmo, pois o Grupo Mufato, aqui representado pelo Adilson Correia, e a Mediar Solutions, representada aqui pelo Gustavo Lemos, estão apresentando uma iniciativa inovadora que promete redefinir a maneira como entendemos e interagimos com o nosso shopper. Em um mundo onde, para criar vantagens competitivas, é essencial inovar, temos o orgulho de apresentar o primeiro laboratório de comportamento do shopper em tempo real. Esse lançamento é um marco crucial que transcende as fronteiras da análise de dados tradicional e insights obtidos a partir do ponto de venda. Por que esse lançamento é tão significativo? Este é um modelo de parceria que nos leva além das convenções, nos convidando a abraçar o poder de insights em tempo real que tem o potencial de revolucionar como nos envolvemos com nossos shoppers. O laboratório está pronto para aproveitar toda a potência e eficiência do ambiente de loja, desencadeando uma nova maneira de ativar o fluxo de consumidores, engajamento e conversão no seu ponto de venda, tudo em tempo real. Esse lançamento é transformador, incorpora uma parceria fundamentada no sucesso mútuo. No seu cerne, é uma colaboração centrada na análise de dados,
capacitando-nos a atender nossos shoppers com precisão sem precedentes. Essa parceria exemplifica a essência de um cenário vantajoso para todos, uma sinergia que une a competência de vanguarda do Grupo Mufato à inovação tecnológica da Mediar Solutions. Nesse evento especial, teremos a presença de 2 líderes inspiradores, o Adilson e o Gustavo, que desempenharam papéis fundamentais na criação desse Shopper Lab. Por um lado, vamos começar aqui agora com o nosso amigo Adilson, para falar um pouco mais sobre essa parceria, mas antes de eu passar a palavra para o Adilson, nós vamos também querer ouvir vocês, toda a indústria. Tem aqui o chat, né, de Q&A lá embaixo, vocês podem colocar suas perguntas, já podem ir colocando à medida que a gente for evoluindo, e no final também do evento teremos não só o espaço para perguntas e respostas, mas também nós vamos ter várias surpresas para vocês, para a gente já sair correndo nessa grande parceria. Sem mais delongas, com vocês, Adilson Correia, diretor comercial da Mufato. Olá, boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Já vi aqui algumas figurinhas carimbadas ali pelos nomes que estão participando. Obrigado mesmo por reservarem um pouco do tempo de vocês hoje para vocês entenderem um pouquinho, né, do que a gente quer mostrar para vocês, de um novo momento do Mufato. Ou seja, vamos lá então. A gente quer compartilhar com vocês aqui, né, na verdade, é um marco significativo na nossa trajetória com a Mediar Solution, que era líder em soluções de dados de comportamento do shopper. Mediar já faz parte aí de uma parceria com a gente há algum tempo, alguns anos aí com o Gustavo, com o Cris, aí, enfim, com o time todo dele, né? Então não é uma parceria de agora, né? A gente vem construindo ao longo do tempo essa parceria e se aprimorando também. E como todos sabem, né, o Mufato está sempre comprometido em inovar e proporcionar as melhores soluções para os nossos fornecedores parceiros e automaticamente, né, com os clientes, tá? E com isso, a gente está unindo aí nada mais nem nada menos as forças para criar um dos primeiros laboratórios de comportamento do shopper em tempo real, né? Vocês vão escutar um pouco a gente falar disso, né? Algumas vezes nessa questão do laboratório do shopper, né? Do comportamento do shopper. É algo realmente que não se tem no mercado, né? Algo que nós do Mufato, a gente não tinha, né, nada parecido com isso, vocês vão entender um pouquinho mais, né? Mas vamos lá, imagine comigo um pouco assim, né? De poder compreender as necessidades e comportamentos dos shoppers de maneira mais profunda em tempo real, através do quê? De uma coleta e análise de dados em escala. Podemos entender os comportamentos, mapa de calor, funis de conversão, eficácia das campanhas promocionais com uma precisão única, tá? Isso permite não apenas, tá, a gente responder aos desejos e necessidades do shopper, tá, mas também prever as tendências, né, oferecer produtos mais alinhados e otimizar estratégias de marketing, né, ou seja, com muito mais precisão em cima disso, tá. A parceria com a Mediar é uma proposta, tá, para o futuro do varejo e extremamente complementar ao que a gente tem hoje, né? Até eu acho que poderia pôr um pouco aquele slide que eu acho que vai mostrar um pouco mais, né? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro do que eu quero passar para vocês. Isso aqui, para mim, é um dos pontos mais importantes para vocês entenderem um pouco sobre o que a gente está propondo para vocês, o que a gente está trazendo para vocês hoje aqui, falando da Mediar. Quando vocês olham um pouco do ecossistema do Mufato, a gente teve recentemente, né, uma novidade também, falando um pouco de Nilce, que eu já chego lá, né? Mas vocês entenderem assim, um pouco de cada uma dessas plataformas, que cada uma traz, né? Para quê? Para não confundir, é mais uma solução de sellout. Não é uma solução de sellout. Tá? É muito além disso, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho, né, esse ecossistema do Mufato, tá, que a gente tem hoje, né? Mediar entrando agora com a gente, né? Para quê? Falando de shopper, dados de comportamento, é um pouco ali que eu falei, né? Um funil de conversão do shopper, né? O Gustavo vai mostrar para vocês um pouquinho mais detalhado aí na sequência, né? Para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando, né? Um pouco das métricas, né? Questão de fluxo, engajamento do cliente na área de venda, né? A conversão dele, que é o mais importante, né? Preciso engajar ele. Mas como é que eu faço ele ter essa conversão?
tá? Mapas de calor estáticos e vídeo, né, para vocês entenderem, né, dentro da loja, qual que é o melhor local, né, para vocês fazerem, para vocês não, né, para nós, né, fazermos, né, a parte promocional com maior assertividade possível, né, entender aonde que tem algumas oportunidades perdidas, insights de execução dentro da loja, principal ponto, porque hoje como é que funciona? Hoje, na maioria dos varejos, grande varejo, e nós aqui no Mufato até agora também, o que a gente faz, né? Vamos fazer uma ponta de gôndola. Aonde? Dentro do setor normal, numa ponta na frente do checkout, mas será que ali é o melhor local realmente, né, para vocês investirem, né, vocês e nós, né, investirmos tempo, né, e dinheiro numa ponta de gôndola? Será que nós vamos ter a melhor conversão ali? A ferramenta vai trazer para vocês isso com uma assertividade que não existe, né? Enfim, nada mais que um laboratório do shopping em tempo real, um pouco do que o Funari nos falou agora há pouco, né? Dando sequência no ecossistema ali, a gente vai para a questão da NeoGrid, tá? Falando rapidamente. NeoGrid hoje trata de estoque, ruptura. Esse é o ponto focal da NeoGrid dentro do Mufato. Tá? E aí a Nielsen, né, uma ferramenta também que a gente apresentou para alguns de vocês recentemente também, que aí sim vem falar de sellout, vem falar de uma parte promocional também, enganjando aí também a parte CRM, ou seja, é algo a mais que também não é simplesmente sellout, né? Então, com isso, né, com mediar, né, o grid Nielsen, a gente vê que a gente está 100% fechando aí o nosso ecossistema aí de quanto mais ferramentas, né, e a gente der para vocês mais assertivas, né, melhor investimento, enfim, maximizar esforços e investimento de todo mundo, né? Onde eu quero chegar também, né? Estamos dando um passo enorme, né, para um varejo mais inteligente, mostrando um pouco o que eu falei para vocês aqui agora, né? Eficaz e cada vez mais centrado no shopper. A maioria de vocês, ou alguns de vocês, já viram um pouco, né? Isso não é o Adilson falando, é do Mufato isso, tá? A gente sempre, cada vez mais, a gente sempre tenta olhar da ponta para dentro, né? Ou seja, no shopper, tá? Então, essa ferramenta, né, que vocês vão entender um pouquinho mais da Mediar, ela vem, vamos falar assim, né, a coroar isso tudo, né? Que é o quê? A gente olhando lá na ponta o shopper, né? E de lá para cá, para dentro, para o back-office, a gente vai se ajeitar, tá? Então, é um pouco disso aí. Passo para vocês aí, Gustavo. Obrigado, Adilson. Obrigado, Funari. Eu preciso brilhar agora, depois de uma introdução tão bem feita e tão cheia de informação quanto a de vocês dois. Obrigado. Pessoal, para quem eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, sou Gustavo Lemos, um dos cofundadores e CEO da Mediar. É com grande felicidade que a gente vem apresentar isso para o mercado, porque é difícil falar isso agora, mas eu acho que eu não ficaria surpreso se daqui a alguns meses a gente descubra que esse é o primeiro grande laboratório de shopper em tempo real do mundo, né? Mas, sem dúvida, é um movimento bastante complementar e audacioso, uma visão da Mufato, junta com a tecnologia da Mediar, de prover essa grande plataforma de revolução do varejo offline, né? Falar um pouquinho para vocês do que foi a nossa inspiração para construir esse tipo de tecnologia. Poxa, mais de 90% das vendas, o online tenta quebrar essa barreira, mas o offline ainda tem, ainda não, ele comprovou a importância dele. Nós temos ferramentas maravilhosas no mundo online para entender o comportamento do shopper. No mundo online, ele chegou no nível de eficiência que ele tem hoje pelo fato de entender desde a essência o shopper, e a grande visão que a Mufato abraçou é trazer essa ferramenta para o mundo offline, ou seja, como é que a gente traz as melhores práticas do mundo online, que trouxe tanta eficiência para o mundo offline, com a mesma escala, com a mesma rapidez e com a mesma eficiência. Eu trouxe alguns slides aqui para comentar com vocês um pouquinho mais da tecnologia, trazer algumas informações adicionais, algo que vocês já puderam ver no vídeo. Mas, mais uma vez, acho que o Adilson colocou isso muito bem. Isso é um sucesso do dia para a noite construído nos últimos 5 anos. Acho que é a melhor maneira da gente traduzir isso que está sendo apresentado para vocês
São mais de 5 anos de coleta de dados ininterruptos no ambiente Mufato, né, que veio não só aprimorar a tecnologia, mas também o estágio dessa parceria, como vocês podem ver, já usufruído por grandes indústrias. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é legal contextualizar todo mundo é que, poxa, tanto o grande varejo quanto a grande indústria são excepcionais em entenderem o que foi vendido. São décadas de conhecimento, décadas de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para entender o checkout para fora. Mas, como eu mencionei para vocês, nós temos mais de 5 anos de coleta ininterrupta de dados de comportamento do shopper dentro do ambiente da Mufato, e a gente pode afirmar que, categoricamente, tem muita oportunidade perdida. Dependendo da categoria que a gente analisa, entre 40% e 80% desses shoppers não convertem. Ou seja, gasta-se muito dinheiro para trazer esse shopper dentro da loja, mais dinheiro ainda, como todos nós sabemos, para fazer execuções dentro da loja, mas por ausência das informações corretas e dos insights, esses shoppers não estão sendo convertidos como eles poderiam. E essa é a grande missão da Midiar e da Mufato com esse laboratório. Permitir que vocês saibam, mas não só saibam, possam atacar o que você poderia ter vendido. Como vocês puderam ver no vídeo, o pessoal que entrou um pouquinho atrasado, eu posso cobrir isso aqui. Então, é uma plataforma de software de inteligência artificial que conecta as câmeras existentes de segurança e coleta anonimamente, esse aqui é até um videozinho real de uma das lojas Mufato, e coleta anonimamente esse dado de shopper. E uma vez esse dado coletado, ele é correlacionado com uma outra camada de inteligência artificial, aprendizado de máquina, aonde ele correlaciona isso com o layout da loja, os calendários e as ações promocionais, mas não menos importante, o ticket de venda também. Para quê? Para te dar a visibilidade completa do seu funil de conversão do shopper. Do momento que ele entra na loja, a categoria que ele visitou, ao produto que ele ele mostrou propensão e interesse de compra, e mais, objetivamente, a conversão efetiva desse shopper. A tecnologia ela é extremamente flexível, ela pode te dar um funil de conversão tanto da região sul, ou do varejista Mufato, ou do corredor de destilados, ou da ponta de gôndola atrás da loja. Ela tem flexibilidade do macro para o micro. Mas o principal objetivo aqui não é só te dar visibilidade, não é só mais dado. Na verdade, como eu mencionei com vocês, o vazamento desse funil é tão grande, ou seja, as oportunidades perdidas são tão grandes, que a própria plataforma ela tem a capacidade de geração de insights, que muitas vezes focados numa fração desses shoppers perdidos, normalmente nós falamos de crescimentos de venda duplo dígito. Isso também é baseado em um case real. Eu tenho mais um pouquinho no final, uma das surpresas que o Beto falou, a gente tem um case no final para ilustrar um pouquinho melhor os ganhos que uma tecnologia como essa pode dar para as indústrias e para os varejos. Então, isso aqui até um dos exemplos dos nossos heatmaps, né? Então, esse é o lançamento do grande laboratório de shopper em tempo real. Ele tem hoje uma vasta cobertura de lojas em diferentes canais, clusters e regiões, né? Então, hoje a gente cobre os principais canais, que são cash and carry e varejo, 5 clusters diferentes, gourmet, premium, grandes, médias, cash, a turma que está mais acostumada a trabalhar com a clusterização da Mufato, e hoje ela está cobrindo a região sul. Mas a gente também está trazendo uma novidade. Esse laboratório está em plena expansão. Então, a partir ainda esse ano, este laboratório também vai cobrir o interior de São Paulo e São Paulo capital, vai expandir em mais de 3 vezes a quantidade de lojas cobertas pela tecnologia, e nós vamos sair de 25% para quase 60% de cobertura nacional, ou seja, efetivamente trazendo esse laboratório com uma pegada, saindo de uma pegada regionalizada para uma pegada nacional também. Isso tudo a partir de outubro de 2023. Eu vou jogar a bola para a Adilson só mais um pouquinho, que eu acho que é super legal, Adilson, você comentar para o pessoal as vantagens
né, operacionais, né? A gente sabe ali que o chão de venda também é um grande desafio. Quais são as vantagens operacionais das indústrias que vão estar usando, né, esse laboratório? Bom, vamos lá. A gente sabe que um grande problema que nós temos hoje, e eu acredito que não seja, né, uma exclusividade do Mufato, tá? Que é você conseguir executar o que você planeja. A área comercial, né, faz todo um planejamento e na parte lá na ponta a gente tem alguma dificuldade às vezes de que isso chegue, né, da forma que foi negociada e chegue da melhor forma para o consumidor, que é o foco, né, entre vocês indústrias e nós do varejo, tá? Mas tenho certeza que, né, não tenho dúvida, tá, que vocês, quem estiver dentro, né, com a plataforma, dentro do projeto, vai ter uma prioridade única, né, para que o que foi negociado se cumpra, né, no local certo, no tempo certo, na loja certa, ou seja, né, para que as ações, tá, barra execuções, né, promocionais, usando o laboratório, né, ela traga o melhor insight possível. Então, isso a gente pode ter certeza que foco nosso 100%, né? A gente tem também, já está organizado para isso, tá? Além do dia a dia de cobrança da área comercial, mas sim todos os supervisores de categoria, seja da mercearia seca, seja do pericível, seja de quem for, tá? Vão estar juntos no projeto, ajudando a que se cumpra, né, o que foi planejado, a que se execute da maneira, né, que foi planejada, né, para que vocês, fornecedores, vocês, indústrias, tenham o melhor resultado possível. E eu queria até complementar aqui, Gustavo, que, né, eu gostaria que ficasse só dentro do Mufato, né, mas infelizmente isso, né, não é essa a questão, eu estou brincando, tá? Todo essa expertise, né, que vocês vão ter com a ferramenta da Mediar, isso vocês vão usar para o mercado. Isso, logicamente, nós aqui do Mufato, a gente vai fazer com vocês, vai tratar as promoções para que ela nos traga o melhor resultado possível, né? Isso vocês vão conseguir, né, implementar como conhecimento, né, realmente do laboratório aí para a execução de vocês como um todo no mercado, né? E a grande vantagem é o quê? Só repetindo, não sendo muito repetitivo aqui, Gustavo, mas é a questão né, dos clusters de loja que nós temos, né? Que quem trabalha como Mufato um pouquinho sabe essa nomenclatura, né? Que são os perfis de loja, né? Nós temos lojas gourmets pequenas, nós temos lojas premium, lojas público AB, enfim, só dentro do varejo nós temos 5 clusters de loja, sem falar do canal Cash and Carry, tá? E aí, uma capital, né, como Curitiba, né? Que é importantíssima, né, para qualquer experimento, para qualquer, né, medição. Agora, né, entrando no maior mercado aí do Brasil, que é São Paulo capital, em cima de um canal que mais cresce hoje, que é o Cash and Carry, ou seja, né, reafirmando, é um laboratório único que vocês vão ter, né, junto com o Mufato e com a Mediar, tá? A questão dos insights, né, a questão dos resultados, a gente criou um site do fornecedor, né, que é o portal do fornecedor, onde vocês, fornecedores, vão ter toda essa comunicação dentro desse portal, ou seja, né, a partir do momento que já for saindo os resultados, né, as análises, né, que a Mediar for executando, vai estar dentro do portal para acesso 100%, né, online, enfim, né, tem toda eu coloquei assim como esses 3 pilares aí para que a gente chegue na melhor execução possível e vocês tenham o melhor resultado possível, né, entrando, né, com essa parceria entre Mediar e Mufato. Ok? Muito bom. Muito bom. Pode falar, Funari, por favor. Não, vai lá, Gustavo. Eu acho que como o Roberto tinha comentado, a gente também trouxe, não só a gente vai trazer aqui para vocês alguns cases, mas também algumas novidades, né, além da própria expansão, a gente tem outras novidades que eu acho que podem interessar todo mundo. Mas vamos tentar trazer essa bola para o chão, trazer um pouco agora para o linguajar brasileiro futebolista. Então, vou botar essa bola no chão e falar de número, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de cases para vocês, tá? A gente tem case de inovação, tem case de mensuração
de lift promocional, tem case de análise de categoria, mas eu trouxe um específico aqui, um case de insights de ponto extra. Tá? Então, né, uma indústria líder na categoria de higiene oral, historicamente, né, investia bastante em pontas de gôndola de pasta de dente na frente da loja, porque era frente da loja e próximo do corredor de higiene oral. Mas, ao utilizar a tecnologia do laboratório, ao utilizar os dados de comportamento do shopper, na verdade, ela descobriu que o melhor local para essa execução não era a frente da loja, perto de higiene oral. Na verdade, era o fundo da loja, perto de comida para cachorro. Mas não porque tinha uma correlação de venda de comida para cachorro e pasta de dente. Enfim, as equipes de marketing até hoje não conseguiram descobrir isso. É porque, sobre a ótica do shopper, historicamente, os shoppers com alta propensão à compra desse tipo de produto, coincidentemente, gastavam muito tempo no fundo da loja, próximo da área de comida para cachorro. Ou seja, a máxima aqui é, se a gente colocar o produto certo na frente do shopper certo, ele vai trazer resultado. Né? E as análises elas podem ser tanto macro quanto no sazonalidade, cluster, como a Dilson colocou, região. Então, os insights eles são bastante flexíveis, mas muitos desses insights também são altamente replicáveis, não só para dentro da rede da Mufato, mas para outras regiões de interesse das indústrias também, como bem colocado pelo Adilson. Mas Gustavo, o mais importante... Claro. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho, né? Só para dar uma descontraída, né? A gente sai um pouco daquilo, né? Que a gente sabe que salgadinho, colocar lá no corredor de cerveja, de bebida, vai vender mais, né? 1000 vezes além disso, né? Aonde que alguém, nós aqui que estamos, né, no varejo, tem vamos falar assim, uma certa experiência, né, de varejo, vamos dizer que um creme dental vai ter uma correlação com, né, ração para cachorro, nunca, né? Então, enfim, é algo por trás aí que não adianta a gente querer aqui ficar imaginando que não vai conseguir chegar num racional, né? Do nosso conhecimento só de varejo, né? E sim com uma ferramenta, uma inteligência, né, artificial por trás, aí vai conseguir nos trazer uma visão completamente diferente que a gente não enxerga hoje, né? Desculpa te atrapalhar aí, pode tocar. Não, isso não é isso, de jeito nenhum que atrapalhar, Dilson. Na verdade, você fez um gancho até para uma analogia que eu acho bastante interessante. Então, não adianta a gente dirigir olhando para o retrovisor, né? Porque uma vez que a gente só usa dados de venda, que são extremamente importantes, né? Todos nós sabemos disso, é o arroz com feijão ali. Mas a gente só usa somente o dado de venda, que é uma coisa que já aconteceu por uma tomada de decisão tão importante como essa, a gente acaba ficando um pouco míope. E o shopper nada mais é do que o consumidor que vai virar um comprador, mas naquele momento ele vai tomar uma decisão. Então, se a gente não entender como é que um consumidor vira comprador, a gente está sempre dirigindo, olhando para trás. Então, essa é a complementariedade que um dado de comportamento do shopper, como muito bem colocado pelo Adilson, traz para a caixa de ferramentas de vocês. E a régua, né, Gustavo, do varejo, ela está cada vez mais alta, ela está cada vez maior. E quando eu falo varejo, estou falando do cash and carry. O que era o cash and carry há 5 anos atrás? Não vamos muito tempo, né? O que o cash and carry está se transformando, né, pensando no consumidor? Ou seja, cada vez abrindo mais lojas, de uma maneira geral, cada vez a competitividade ficando muito mais acirrada, né? Ou seja, que está cada vez mais difícil disputar esse shopper, né? As lojas, né, cada vez mais próximas uma da outra em qualidade, em oferecer. Então, ou seja, como a gente dá o pulo do gato? Como a gente sai disso do dia a dia, né? Como a gente busca uma venda nova, né? Um incremento de venda nova, ou seja, né? É uma oportunidade realmente para a gente ter um diferencial, né? Muito bem colocado. E, pessoal, resultado. Não só a nova localização do display aumentou o fluxo de shoppers expostos àquele display em 40%, aumentou em quase 63% o engajamento, ou seja, a quantidade de shoppers que pararam e demonstraram intenção de compra,
mas o mais importante, né? Conversão. Quase 56% de aumento de conversão, que no final das contas é venda. Ou seja, é muito comum o nosso time, né? Essa apresentação está sendo gravada, o nosso time depois tem vários outros materiais para suportar a tomada de decisão de vocês, e na grande maioria das vezes, os cases de utilização dos dados de shopper, é muito comum a gente ver crescimentos de duplo dígito, que a gente sabe no ambiente de varejo tão competitivo, com tanto volume, não é uma coisa que a gente vê todo dia. Ou seja, tem muita oportunidade perdida, mesmo num varejista tão eficiente como a Mufasa. Gustavo, tem uma pergunta bem legal aqui no Q&A, que, aliás, Manda aí, pessoal, Beto. pode usar. Então, vamos quebrar um pouco o formato aqui. É do Luiz Canelas. Boa tarde, Luiz. Como chegaram na ponta próxima à área de PET? Foi feito piloto? Com qual insight para chegar até ali? Conta um pouquinho do processo. Tá. Obrigado pela pergunta. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho o slide. Então, o primeiro passo é fazer uma análise histórica sobre a ótica daquela categoria. E aí, uma vez que é feita uma análise histórica, né? Lembra, o dado da Midiar, ele já está sendo coletado há anos. Então, mesmo a sua indústria ainda não tendo não estar ainda participando do laboratório, quando ela entra, ela tem acesso a dados históricos também. Então, o primeiro passo é uma análise histórica do funil de conversão daquela categoria. E ali a gente consegue medir o tamanho da oportunidade. A segunda análise lembra que eu não estou só analisando o dado do shopper da categoria de higiene oral. Na verdade, a gente está coletando o dado do shopper da loja inteira o tempo todo, independente se tem alguém utilizando ou não o dado naquele momento. Então, uma hora que eu consigo entender o funil de conversão daquela categoria específica, o nosso algoritmo ele vai correlacionar aquele funil com centenas de outros funis de quê? De outras pontas de gôndola, de outras categorias, até de outros formatos, e juntando milhões de cestas de shopper, ele tem a capacidade de ranquear, né, a gente chama de índice de ataque, ele tem a capacidade de ranquear as top localizações dentro da área, neste caso, coincidentemente, pet food, né, aonde teria maior probabilidade de sucesso. Então, o output para o usuário, né, para a turma de trade, para a turma de gerenciamento de categoria, para a turma de Shopper Insights, para a turma de vendas olha, se você quiser aumentar a venda de pasta de dente e você está querendo comprar uma ponta de gôndola, tem essas top 3 regiões na loja, que a gente sabe que nem sempre todas as regiões vão estar disponíveis, a qual você vai ter uma maior probabilidade de sucesso. E aí, uma vez executado, né, a gente, lógico, sempre faz testes AB, compara loja a loja. Nesse caso aqui, para você poder mensurar o ganho, você executou em algumas lojas numa posição, em outras lojas na outra posição, e rapidamente você consegue ter o resultado de onde que está driveando mais. E à medida que você tem esse resultado, você rollouta para dentro da própria rede e por uma decisão estratégica para fora da rede também, se esse for o caso. Espero ter respondido. Canelas, você é uma das figurinhas carimbadas que eu estava falando que estava ali, que eu tinha visto o teu nome, né, cara? Mas só para você saber, essas 3 top pontas, ela vai custar mais caro para você, se quiser também, tá? Daqui a pouquinho o Gustavo vai tirar o meu microfone aqui, mas vamos lá, vamos tocar. Mas é brincadeira, viu? Não tem nada disso, não. Vamos lá, vamos para frente. O bom, Cadelas, vai ser o seguinte, porque normalmente você estaria brigando pela mesma ponta de gôndola com outra indústria. E agora, cara, a ponta de gôndola que vai ser boa para o seu produto não é boa para o outro produto. Então, você acaba criando uma distribuição mais homogênea, onde todo mundo ganha. Mas obrigado pela pergunta. Prossigo, Beto. Mostra o próximo case e a gente vai adiantando para chegar no perguntas e respostas. Tá, o próximo não é nem um case, é melhor do que o case. Na verdade, né, eu acho que para fechar com chave de ouro essa parte do conteúdo, e como o Beto falou, a gente vai para perguntas e respostas, a gente está fazendo o lançamento, né, uma campanha de lançamento, e eu quero deixar bem claro para todo mundo.
A nossa tecnologia, ela já é uma fração comparada com o custo de qualquer metodologia tradicional de coleta de dados de shopping, tá? Uma fração do custo por 10 vezes mais insights. Mas, mesmo assim, para as novas indústrias que aderirem ao laboratório até dia 31 de agosto, a gente vai estar oferecendo descontos bastante interessantes e deixar muito claro, pessoal, a gente quer jogar bola, tá? Então, a gente vai trabalhar com termos bastante flexíveis, a gente vai conversar caso a caso, a gente quer que todo mundo tire proveito e consiga alavancar as vendas utilizando um laboratório como esse. Acho que, e, por último, não menos importante, tá? Mais uma vez, a gente tem uma equipe disponível para dar todas as informações necessárias para a tomada de decisão de vocês. Eu fiz questão aqui de trazer o contato de um dos nossos principais executivos do nosso time, tá? Fiquem à vontade em entrar em contato diretamente conosco e queremos suportar vocês da melhor maneira possível e dar mais informações caso a gente não consiga responder todas as perguntas nesse webinar. A bola é sua agora, Beto. Muito bom, obrigado, Gustavo, obrigado, Adilson. Quer dizer, se eu fosse resumir aqui, é uma plataforma, esse Lab, para a gente aprender rápido, aprender barato e com um modelo preditivo com precisão. E aqui tem a garantia do Grupo Mufato que vocês vão executar isso aí em escala. Muito bom para ser verdade. E, em cima disso, ainda colocaram a cereja no bolo. Vocês vão dar desconto aí para quem fechar até 31 de agosto, Gustavo? Acho que está muito bom para ser verdade tudo isso, muito bacana. Eu, pessoalmente, acompanho o trabalho da Mediaria da Mufato há mais de 5 anos e acredito muito na potência dessa ferramenta e nessa transformação que traz, porque o dado que está faltando, esse algo a mais, é o dado do shopper, é o comportamento daquele que entrou na loja, é um shopper latente da sua categoria, mas acabou não convertendo. Eu acho que esse algo a mais é que vem trazer essa ferramenta aí no centro de um time que olha o modelo preditivo como chave para o sucesso. Mas vamos para as perguntas aqui, que está chegando perguntas muito boas, pessoal, fica à vontade de colocar aqui no Q&A. A primeira delas é do Henrique Pellicer. Obrigado, Henrique. Com a ferramenta, conseguimos ver a trajetória do shopper dentro do ponto de venda e quais pontos esse mesmo shopper visitou. Porém, conseguimos ter a comprovação de que os locais que foram visitados geraram vendas? Exemplo, saber que o produto que foi comprado estava em um ponto extra ao invés de um ponto de uma gôndola normal? Ótima pergunta. A resposta curta dela é sim. Inclusive, um dos nossos cases é a mensuração, a gente chama o share do volume. Então, a tecnologia da Midiar tem a capacidade de analisar tanto o ponto extra quanto o ponto natural. Inclusive, se você tiver mais de um ponto extra dentro da loja, ela também considera isso. E, ao cruzar essas variáveis comportamentais, ela consegue dizer qual é o percentual da venda que foi driveado pelo ponto 1, que foi driveado pelo ponto 2 ou que foi driveado pelo ponto natural. A gente não teve tempo aqui, mas um dos cases que eu particularmente gosto de apresentar é um case de um display de uma empresa líder na categoria de salgadinhos, e era um display grande, caro, mas 80% das vendas eram driveadas por esse display, mais do que justificando um rollout massivo daquele display. Muito bom. Olha, o pessoal colocando bastante perguntas aqui. Próxima é da Ana Nunes. Obrigado, Ana. Boa tarde. A respeito das câmeras que capturam o comportamento do shopper, elas estão posicionadas apenas em categorias específicas ou atingem uma maior amplitude de categorias nas lojas? Boa pergunta, Ana. A tecnologia, ela parte da premissa que ela está usando a infraestrutura existente de câmeras de segurança. E aí eu acho que tem o lado negativo, mas tudo tem um lado negativo e positivo, né? No Brasil, a gente precisa ter uma preocupação extra com segurança e, por causa disso, tem câmera pra caramba. Então, é muito raro, Ana, ter algum espaço na loja onde não tenha cobertura da nossa tecnologia, mas mesmo não havendo cobertura da tecnologia, em raríssimas exceções, a Midiar vai lá e cobre aquele spot. Então, é uma exceção, não uma regra. Numa
implementação das câmeras desse FTV na loja, né, em virtude da questão de segurança, né, de prevenção, um dos pontos é ver os pontos cegos até, né? Ou seja, tentar mapear o máximo possível a loja, né? Então, tem essa vantagem. Eu queria só tomar a liberdade aqui, Adilson, um caso bastante interessante. É muito importante que as nossas câmeras tenham visibilidade o tempo inteiro. Então, a gente tem algoritmos de checagem desse dado de segurança em tempo real. Então, é muito comum, às vezes, né, no embalo ali de uma promoção, um time de trade ou um diretor de loja colocar um banner na frente da loja, na frente da câmera. O nosso software, a gente trabalha tão próximo da equipe de segurança da Mufato, e muitas vezes o nosso software diz antes deles perceberem. É verdade. Esse é um ponto-chave, né, Adilson e Gustavo, né? Eu fui da indústria, né? E um dos grandes problemas, o maior gargalo, o Adilson já mencionou isso, é a garantia da execução, né? O famoso compliance da execução. Essa ferramenta é incrível para isso, né? Ela garante um compliance e, mais do que isso, acho que tendo o grupo Mufato por trás, eles vão conseguir associar isso a uma execução ainda melhor, né, Adilson? Então, é um ganha-ganha, indústria e Mufato, né? Isso é chave, né? Sabemos que um dos maiores problemas de retorno de investimento é a falta de execução na hora H ali, seja um banner cobrindo a câmera, seja não feito como concordado. Então, acho que isso é chave. Muito bom. Eu vou emendar na pergunta da Ana, uma pergunta do Erson Vieira. Ele pergunta se esse programa é capaz de personificar, ou seja, chegar até a identidade do shopper e suas escolhas no ponto de venda. Anderson, tecnicamente sim, mas na prática não, por questões de privacidade. A nossa tecnologia ela é regimentada pelas maiores leis de privacidade do mundo. A brasileira ela replica a europeia. Então, não, é um dado anônimo de análise de padrão. Então, a gente não identifica o shopper, mas eu vou te fazer uma análise de padrão naquele, né, período de tempo, naquela loja, mas, infelizmente, a gente não pode identificar o shopper por questões de privacidade. Muito bom. Então, está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD e a GDPR europeia, que é a principal lei de privacidade do mundo. Perfeito. Outra pergunta bacana do Rogério Oliveira. Existe algum case ou ferramenta que integre o digital? Essa é uma pergunta Online, offline? que a gente recebe bastante. A minha resposta bem honesta para você, Roberto? Rogério Oliveira. Rogério, a minha resposta bem honesta para você, Rogério, é a visão, mas ainda essa integração não existe. Mas é a visão natural da integração do online com offline. Como eu comecei a minha apresentação, a gente se inspirou muito no online, mas no roadmap a gente tem que caminhar para depois correr, e essa é a última ponta que você conecta. Você primeiro cria uma base offline muito forte, que é o que a Midiar está construindo, e depois você faz a junção desses dois mundos. Muito bom. Aqui eu acho que a pergunta talvez seja para o Adilson, me corrija se eu estiver enganada, do Jordão Gazola. Quantas lojas estão ativas em cada canal? Isso é bacana, né? Porque tem uma cobertura muito legal de perfil de loja, e aí dá um pouco da dimensão, Adilson. Nós temos hoje 9 lojas, tá? Ativas, como o Gustavo falou lá no início também, né? A gente vai, ainda esse ano, né, ampliar bem, né, as lojas. Hoje nós já temos todos os formatos, tá? Desde loja gourmet, loja premium, cash and carry e loja público BC, lojas grandes, vamos falar assim. Então, a gente já consegue ter uma visão ampla, né, de todos os perfis de consumidores e canal do que o Mufato trabalha. E ainda esse ano, né, Gustavo, a gente tem a tendência aí de realmente ampliar isso com 3 vezes mais, tá? Incluindo, né, o grande momento aí que o grupo está passando agora, que é a entrada em São Paulo, né, na capital, e logicamente nas cidades ao redor também. Legal isso, porque não é necessariamente tem um ponto que o retorno de ter mais lojas na plataforma não agrega muito valor, né? Então, tem um modelo certo aí que a Midiar já desenvolveu junto com o Mufato há anos, entendendo como se escala esses dados de maneira rápida e precisa, né? Mas essa é a ótima pergunta. Acho que a grande mudança aqui é os perfis, né, Adilson? Isso vai ser incrível, né? Perfeito, Funari. Os perfis, né, de consumidor, o canal e a localização,
no caso, né, a região, né? É uma região aqui no norte do Paraná, na capital do Paraná, São Paulo interior, São Paulo capital, ou seja, você conseguir ter essa abrangência, né, geográfica, canal e perfil de consumidor, né? E realmente ela não é a questão de ter mais ou menos, né? Muito mais, vamos ter 100% das lojas? Ok, né? Podemos até ter, mas não é o que vai fazer diferença no resultado daí. Muito bom. O Fernando Carvalho colocou uma pergunta aqui interessante. Conseguimos, através da inteligência da ferramenta, também ter insight para outras vendas, além de posicionamento de ponto extras? Por exemplo, conseguimos ter insights sobre mecânicas promocionais, melhores dias para certas ativações, planograma, etc. Ótima pergunta. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui no chat e vou tentar responder junto com essa uma outra de tabela. Sim, quando a indústria recebe o insight do teste ou do problema de negócio que ela está querendo resolver, ele não só pode... Vamos tomar o ponto extra como exemplo, tá? Você não somente vai ter uma página bem intuitiva, direcionada à ação que você pode mandar para o seu time de trade executar, dizendo aonde, mas ele fala também o perfil do shopper, dia da semana e até mesmo horário, né? Então, o dado ele não é só baseado na localização. Tem o perfil do shopper, tem os dias da semana, tem os períodos do mês, sazonalidade. Então, tem várias facetas desse dado para dar outras respostas além só de localização. E você vai usar melhor o teu tempo, né? Ou seja, o teu pessoal de merchandising em cima disso também, né? Vai otimizar melhor o teu time, né? Nos melhores horários, nos melhores, né, lojas, enfim, você consegue otimizar melhor o teu braço aí que você tem de merchandising. Muito bom. E o Fernando só agradeceu aqui, deu parabéns pela ferramenta e dizendo que vai ser um desafio para a categoria de laticínios. Eu acho que essa ferramenta ajuda muito. Valeu, Fernando. Obrigado. O André Funes fez uma pergunta bacana, simples. Como é que são apresentados os relatórios, Gustavo? Esses relatórios, basicamente, são relatórios que eles têm dois objetivos. Um objetivo bem operacional, ou seja, se a sua equipe não tiver tempo e você não tiver tempo, você tem uma página muito direcionada à execução, dizendo exatamente o que você tem que fazer, quando, qual SKU, qual a gramatura, então muito direcionada, e depois você tem uma série de outros dados quebrados em linha do tempo, funil de conversão, heatmap, para análises mais aprofundadas. Então, os nossos relatórios, eles têm demonstrado a capacidade de não só atender a turma analítica, mas também a turma ali operacional, que tem muito pouco tempo para ficar analisando dado e tem que executar e executar no prazo. Ou seja, você consegue tomar decisões rápidas e consegue fazer análise profunda. São relatórios que cobrem. Muito legal. O Afonso Dias está dando parabéns a Dilson por mais uma inovação no mercado varejista. A indústria que tem várias categorias dentro do varejo, pode-se fazer o cruzamento desses pontos de conexão dentro desse mesmo fornecedor? Muito bom o conceito, olhar da ponta para dentro. Abraços. Então, acho que a pergunta tem a ver com se você consegue, para quem tem várias categorias, fazer esse cruzamento dentro do mesmo fornecedor. Sim, da mesma maneira que a gente consegue, por exemplo, para gerar um insight de ponto extra, que é aquele case que eu apresentei, cruzar a sua categoria com todas as outras categorias e ver onde é que está a oportunidade, como também com as suas próprias categorias. Isso é possível. Ótimo. Aí o Claudemir fez uma pergunta bacana, o Claudemir Ferreira. A proposta é termos um capitão de cada categoria que terão prioridades nas ações, ou a ferramenta será aberta para todos nas respectivas categorias? Adilson, você quer... Posso? Isso está aberto para qualquer indústria parceira que queira, né, trabalhar, independente se ela é uma categoria hoje ou não, tá? Até porque, vamos lá, se dentro, né, desses insights que virão, tá? Do que foi planejado, do que foi contratado, vamos falar assim, né? Ela seja algo, né,
que precise mudar algum planograma mesmo, né? A gente não falando em ponto extra, e sim falando em planograma, né? De uma maneira de conversão melhor, de algo nesse sentido, né? Aí sim nós trazemos isso, tá? Para dentro do nosso time de GC, para estar falando com quem é capitão da categoria. Nós não vamos mudar nada, tá? Sem ser acordado, né, e mostrando realmente que tem sentido, ou até mesmo nós sempre fazemos também pilotos antes de mudar qualquer, né, como rede inteira, mas não vai ser mudado nada do que foi desenhado com o capitão de categoria, tá? Então, se você é um capitão de categoria e não fez, né, não contratou a ferramenta, vamos falar assim, veio um insight de outra marca que não é capitã, nós não vamos mudar isso, fique tranquilo, tá? E se você é capitão de categoria, né, você vai trazer, e aí sim, né, como se tiver sentido, né, existem os pilotos, enfim, a gente vai poder implementar. Acho que não sei se eu consegui ser claro. Legal, quer dizer, a governança permanece, né, de capitão de categoria. Isso. Essa ferramenta ela vem como algo a Isso. mais. Né? Isso, capitão. É algo a mais para ajudar, né, nesses insights e de ter né, um resultado melhor ainda dentro da categoria, com certeza. Isso. Excelente. E aí tem uma pergunta aqui que eu adoro, porque já vão começar a fazer negócio. Como e com quem será feita a negociação da plataforma? Com o time da Midiar. Ô, Canelas, assina o contrato virtualmente aí no final e tá tudo certo, cara. Você já sai na frente. Já manda o DocuSign, né? É isso, Muito bom. Exatamente, Funari. É o time da Mediar, correto? Correto. Eu pessoalmente entro em contato com você, Canela, assim que terminar a reunião. Muito bom. Agora o Erson está dando parabéns, sempre na vanguarda, Mufato, sempre na vanguarda, trazendo inovações ao mercado, que justifica essa ascensão meteórica do cenário nacional. Verdade, Erson. É um grupo aí fazendo mais uma vez uma inovação incrível e com muito sucesso. Acho que a notícia do entrada em São Paulo, usando ferramentas desse tipo, vai ser um grande salto em termos de inovação e varejo. Aí, sendo os parabéns do Erson aí ao Adilson. E com isso, acho que a gente está bem no horário, viu, Gustavo, Adilson? Acabou as perguntas. Legal, bacana. E Erson, E obrigado aí, pelas palavras aí. Desculpa aí, Funari. e aí, não, é isso aí. Eu acho que eu vou fazer uma última palavra e passo para vocês para encerrar. Queria agradecer a todos que participaram desse webinar especial. Esperamos aí que vocês tenham capturado os principais pontos dessa inovação. Obviamente, aí já tem uma equipe à disposição, já tem um incentivo grande para começar já em agosto. E a Mufato Imediato, do meu ponto de vista, aí estão de parabéns por mais essa inovação. Passo a bola para vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Adilson, Gustavo, vocês encerram. Bom, primeiramente, obrigado a todos, né, que se disponibilizaram estar com a gente, tá? Não tenho dúvida e que essa data de hoje, Gustavo, Funari e todos, né? Eu acho que ela vai ser lembrada lá na frente, né? Como uma revolução, sim, tá? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na ferramenta, tá? Que vai ser uma revolução, né? Falando de varejo, tá? E alguns aqui vão poder dizer eu participei no dia, né, dessa revolução, não tenho dúvida disso, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, tá? Dúvidas, né, tá todo o time da Mediar para poder esclarecer para vocês. Do nosso lado tem a Cristiane, né, que também está fazendo parte do projeto aí, que pode, né, direcionar vocês em algo. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato com ela também, que a maioria de vocês tem o contato dela. Enfim, né, estamos aí à disposição para a gente mudar o cenário daqui para frente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alberto. Obrigado, Adilson. Eu concordo. Eu acho que a gente vai olhar... É difícil conectar os pontos agora, mas eu acho que a gente vai olhar para trás e ver isso como um grande marco. Eu espero ser mundial, né? E é um fato, mais uma vez, indo além do esperado, é o objetivo dessa parceria. E dizer, né, agradecer a presença. Tivemos... Eu fiquei bastante lisonjeado com a presença no webinar, com a quantidade de pessoas que demonstraram interesse, e deixar muito claro, a Mufato é um grande parceiro nosso, mas o cliente é a indústria. Então, a gente está aqui para servir vocês. Tá? Então, a gente quer que vocês sejam bem-sucedidos e, por consequência, a Mufato é bem-sucedida também.
Muito bom, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos.